A setora tem o micro desligado. A professora está aí. Nós não estamos a ouvir. A professora está sem som. Pronto, já me estão a ouvir? Estão-me a ouvir agora? Já, setora, já. Pronto, eu vou então rapidamente só explicar o que é que disse. Portanto, eu recordei aqui o que é que fizemos. Recordei aqui o que era este somatório, não é? Pronto, escrevemos o somatório. Depois chamei atenção para o facto deste somatório poder ser desdobrado no somatório até 4 mais a última parcela, não é? Portanto, esta última parcela k igual a 5 está aqui, as outras todas estão antes. E agora estava aqui a mostrar que, de um modo geral, quando nós temos o somatório com k de 1 até n mais 1, eu posso desdobrar este somatório até n. No fundo, estou a escrever todas as parcelas até n de forma sintética por meio de um somatório e depois mais a última parcela. Ora, isto que está aqui, no fundo, é o que se usa a maioria das vezes quando estamos a provar propriedades por indução sobre somatórios, usamos isto. Portanto, desdobramos o somatório até n mais 1, no somatório até n, mais a última parcela, que por termos vindo aqui só até n, não ficou incluída. Ora, realmente nós podemos dar uma definição recursiva de somatório e antes de mostrar a definição recursiva de somatório, eu vou só chamar a atenção para outro facto. É que, por convenção, digamos assim, portanto faz parte da definição, quando nós temos um somatório com k, vamos supor que eu tenho aqui um somatório com k de 2 até 0. Quando eu tenho um somatório deste tipo, independentemente do que está aqui assim, quer dizer, o que está aqui assim não vai ter nenhuma influência, como o 2 é maior, aqui o 2 é maior do que 0, este 2 de baixo é maior que o 0,
isto por definição é igual a 0. Portanto, isto aqui é, por definição, tendo em conta que o 2 é maior que 0. Sempre que eu tenho o índice aqui de baixo, não é? Isto diz o somatório que vai de 2 até 0, mas sempre que este 2 é maior que o de cima, então, por definição, o somatório é simplesmente 0. E isso é o que está aqui na definição de somatório. A seguir, na definição recursiva de somatório, que diz assim: aqui é igual ao somatório com i de m até n de ai é igual a 0 se o m for maior que n. E depois vai ser o somatório com i de m até n mais 1, vai ser, de AI vai ser igual ao somatório até n mais a última parcela, que era o que tínhamos ali. Pronto, no fundo isto permite-nos uma definição recursiva, porque eu tenho a minha regra base e depois a partir daquela regra base posso definir qualquer somatório, não é? Posso definir. Ora bem, então, esta é a definição recursiva de somatório, mas agora vamos ver que esta definição que está aqui dá não só para somatórios, mas para outras operações. Ora bem, eu vou aqui mostrar já um caso. Ora, vamos supor que, assim como há somatórios, também há produtórios. Portanto, nós podemos considerar produtórios. Ora bem, estes produtórios o que é um produtório? Em vez de termos soma, temos produtos. E os produtórios usam este símbolo, o π maiúsculo, para indicar. E o que é que isto quer dizer? Se eu tiver, por exemplo, ou I ou K ou qualquer coisa, não é? Agora vou pôr I, de 1 até 3 por exemplo, se eu tiver isto significa que vou ter aqui 3 fatores, portanto, para o I igual a 1 fica 2 vezes 1 mais 1, vezes, portanto, agora é vezes em vez de mais. 2 vezes 2 mais 1, vezes 2 vezes 3 mais 1. Portanto, isto é um produtório, em vez de ser soma, é produto. Os produtórios usam-se para abreviar assim produtos com muitos fatores. Mas isto que nós fizemos para o somatório, portanto, nós fizemos um somatório é para denotar a soma de várias parcelas. Um produtório é para denotar o produto de várias parcelas. Mas podemos usar outras coisas. Por exemplo, quando eu estou com proposições, com formas bem formadas do cálculo posicional, eu posso escrever assim, é a conjunção com I de 1 até 3 de PI. Ora, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que é P1, I, P2 e P3. Analogamente com o OU, não é? Com a disjunção. Ora, só que neste caso, aqui nós tínhamos
nós temos um símbolo especial para estas somas, não é? Para estas somas assim, estes somatórios, que são somas com várias parcelas e que temos aquele símbolo. Aqui temos um especial para o produtório. Para a conjunção realmente não temos nenhum especial. O que se costuma fazer é que, tal e qual como fazemos aqui neste caso, pomos um símbolo normalmente, sobretudo se for num livro, nota-se mais, para indicarmos a conjunção, pura e simplesmente pomos um símbolo de conjunção maior. E aqui a mesma coisa para a disjunção. Portanto, mas a ideia é a mesma. Eu posso usar a mesma usar aquela forma de escrever, assim como para a reunião. Reparem, também usamos isto para a reunião e interseção de conjuntos, porque eu também escrevo assim, também escrevo a interseção com I de, por exemplo, 2 a 5 de AI. O que é que isto quer dizer? É o conjunto A índice 2, intersetado com A índice 3, intersetado com A índice 4, intersetado com A índice 5. Portanto, de forma análoga ao que temos ali em cima, eu também posso usar aqui uma interseção, o sinal de interseção é tal e qual a mesma coisa. Portanto, eu também posso usar aqui assim, uma interseção, um sinal de interseção maior para denotar várias interseções daquela maneira. E também posso usar um sinal de reunião maior para denotar a reunião de vários conjuntos, tal e qual. Ora bem, todas estas operações que eu aqui considerei e que vocês conhecem bem, ora vamos lá ver. Tenho aqui a interseção e a reunião. Tenho aqui a interseção e a reunião. Depois, temos aqui estas duas também. Temos aqui estas duas. E temos estas que já tínhamos antes, os somatórios e os produtórios. Ora, muito bem. Em todos estes casos que nós temos aqui, portanto, nestes casos que nós temos aqui, todas elas têm elemento neutro, que nós sabemos que sim. Ora, vamos lá recordar qual é o elemento neutro. E são associativas também. Todas elas são associativas. Estas operações são todas associativas. A adição de números, o produto de números, a conjunção, a disjunção, a interseção, a reunião. Não é? São tudo situações diferentes, mas todas elas são associativas e têm elemento neutro. E o elemento neutro, vamos recordar qual é em cada caso. Ora, o elemento neutro, o elemento neutro, vamos começar aqui em baixo, o elemento neutro na adição é o 0. Na multiplicação, né? Vamos pôr mais aqui, na multiplicação é o 1. Aqui na conjunção o elemento neutro é o verdadeiro, que corresponde ao 1 também, e o elemento neutro na disjunção é o falso, que corresponde ao 0. E depois, aqui assim, na interseção, o elemento neutro é o conjunto universal que costumamos designar por E,
e na reunião o elemento neutro é o vazio. Portanto, tudo isto são exemplos de operações que são associativas, têm elemento neutro. Ora, em todos estes casos, nós podemos dar uma definição recursiva de uma expressão do tipo que vimos para os somatórios, isto que está aqui, e que é em tudo semelhante. Para falarmos disso tudo ao mesmo tempo, isto é, destes casos todos e outros que não estão aqui, mas para falarmos deles todos ao mesmo tempo, nós vamos considerar o seguinte: vamos considerar que eu tenho, seja isto, uma operação binária, portanto, binária são estas todas, com elemento neutro, e pode ser associativa, aquelas são todas associativas, mas pronto, aqui o mais importante é o elemento neutro. Ora, o que nós temos aqui é uma definição recursiva destes operadores, que é assim: se isto é um operador, portanto, agora uma operação binária, com identidade E, este símbolo que está aqui, em que normalmente se escreve agora este símbolo, que é um vezes dentro de uma circunferência maior do que este, não é? Que é a mesma ideia, define-se recursivamente por se o M for maior que N, então isto é igual à identidade da operação. Foi o que aconteceu há bocadinho. O que é que fizemos há bocadinho? Quando nós tínhamos aqui o somatório, isto era 0. Agora, se tivermos um produtório, se nós tivermos um produtório assim, com K de 5 a 3, de 2K mais 1, isto pura e simplesmente é 1, porque 5 maior que 3. Portanto, como nós temos como 1 é o elemento neutro e como 5 é maior que 3, então quando eu tenho este produtório, ele é igual a 1. Pronto, portanto, de um modo geral, o nosso operador vai ser igual à identidade se o M é maior que o N, e depois temos este caso em que passamos do N mais 1, em que calculamos o N mais 1, o produtório até N mais 1, a partir do produtório ou outra coisa qualquer, até N, não é? Portanto, este aqui de M até N mais 1 de AI é igual ao operador de M até N AI, portanto, paro no N em vez do N mais 1, mas agora opero com o AN mais 1. Pronto. Portanto, a ideia é tal e qual como antes, não é? Portanto, temos aqui a definição recursiva de operadores. Temos aqui uma outra exemplo de definição recursiva, mas isto no fundo, reparem, isto aqui, dizemos que chamamos estas expressões SL expressões, mas o que está aqui é uma definição que é em tudo análoga à que fizemos das fórmulas bem formadas do cálculo posicional, só que aqui só consideramos negação, conjunção e disjunção. Portanto, uma SL expressão é definida recursivamente do seguinte modo: todas as variáveis proposicionais são SL expressões, não é? O P, o Q, o R, etc. Se A e B são duas SL expressões, também A e BE, com parênteses fora, esta é e esta é. Pronto. Portanto, isto foi como fizemos a definição recursiva ou indutiva das fórmulas bem formadas do cálculo proposicional no primeiro capítulo. Portanto, também estamos no campo das definições recursivas ou indutivas, como também se diz. Ora bem, portanto, eu recordo aqui, isto na continuação do que temos estado a ver e que já tínhamos iniciado na última aula, que a definição recursiva consiste numa regra de base e numa regra recursiva, não é? A regra de base dá os primeiros elementos, digamos assim, os elementos de lançamento, e depois, com a regra recursiva, vamos sucessivamente juntando novos elementos. Ora, nós agora vamos ver aqui vários exemplos, especiais, com uma importância especial de definição, das expressões que podem ser definidas recursivamente, e vamos ver essa definição recursiva e trabalhar com ela. Vamos começar aqui pelo conceito de lista. O que é uma lista? Uma lista, diz aqui, é uma sequência finita de 0 ou mais elementos, mas vamos ver melhor o que é isto.
Vamos supor que eu estou, por exemplo, eu vou aqui mostrar listas sobre o conjunto, por exemplo, sobre o conjunto A igual a ABC. Vamos supor que eu estou a fazer listas sobre este conjunto. Então, exemplos de listas, é ter aqui A, C, B, por exemplo, ou ter B, C, A, etc. Não é? Isto agora faríamos várias. Depois também temos aquilo que se chama a lista vazia, está bem? Isto aqui é o que nós chamamos a lista vazia. Portanto, esta é a lista vazia. Não tem elementos lá dentro. Portanto, o que acontece é que, o que é uma lista? São os tantos elementos do conjunto colocados por uma certa ordem, dentro de parênteses reto, que é a notação que vamos usar aqui, às vezes usa-se outra, pronto, e separamos por vírgulas a indicar que há ali uma certa ordem, portanto, pretendemos que isto indique que há ali uma certa ordem, não é? Portanto, por exemplo, se eu tiver a lista BCA, se eu tiver aqui a lista BCA, esta lista é diferente de ACB, não é? Portanto, a ordem é importante. A ordem é importante. E depois, quando nós temos uma lista, supomos que estamos a armazenar elementos numa certa ordem. De maneira que, se eu tiver assim, por exemplo, esta lista, nós vamos chamar OB, que é o B é o elemento que nos aparece aqui mais à esquerda. Vamos chamar cabeça da lista. E esta parte toda restante vamos chamar cauda. Na verdade, nós consideramos que esta cauda é uma outra lista que temos ali. Na verdade, nós consideramos que esta lista aqui é como se fosse o B que acrescentamos a uma lista que já lá estava antes, que era esta. Pronto, mas normalmente não usamos esta notação com tantos parênteses, pomos assim, mas é como se aquela lista fosse igual a esta, portanto, o B é a cabeça e o restante é uma outra lista que já existia antes, não é? Pronto, isto realmente vai nos levar à definição recursiva de listas, que é o que agora vamos ver. Ora bem, às vezes, para quando vocês encontrarem listas que aparecem a propósito de várias coisas, às vezes faço isto ao contrário, considera-se a cabeça no fim e a cauda é o restante, mas claro que o estudo é análogo, essencialmente é a mesma coisa. Temos é que assentar quais são as definições. A nossa definição vai ser a cabeça é a que está mais à esquerda e a cauda é o restante. Podia ser exatamente ao contrário e fazer-se um estudo análogo. Ora bem, então aqui está a definição recursiva de lista. Vamos lá ver uma definição recursiva. Então, de lista sobre um conjunto A. Portanto, eu tenho um conjunto A de elementos e agora o que é uma lista? Como é que se define recursivamente? Regra base. A lista vazia é uma lista, queremos nós dizer sobre o conjunto A, não é? Denota-se assim. E depois, se A é um elemento de A e B é uma lista sobre A, portanto, que é o conjunto que estamos a definir, então a lista constituída pelo A pequeno e a lista B que já tínhamos anteriormente é uma lista. Pronto, isto já dissemos que A é a cabeça e B é a cauda, já está dito. Portanto, isto é a definição recursiva do conjunto, isto é a definição, e podíamos aqui juntar uma coisa que às vezes se põe. Nada mais. Portanto,
são listas de A. Portanto, é para dizer que são os elementos todos e não há mais nada. Mas normalmente não pomos, mas é como se lá estivesse. Ora bem, portanto, isto é é a definição recursiva de listas sobre um conjunto. E agora temos aqui algumas coisas sobre listas, não é? Por exemplo, para armazenar estes 3 números, podemos armazená-los em lista. Primeiro o 22, depois o 3, depois o 15. Portanto, aqui cá estão os parênteses retos todos a indicar a construção da lista recursivamente. Primeiro tínhamos a vazia, depois, a partir da vazia, construímos esta, em que pusemos esta cabeça assim, que se vai denotar desta maneira apenas, está bem? Isto são notações que vamos usar, em vez de pôr ali o vazio, que fica muito pesado, pomos só assim. Depois, numa outra etapa, juntámos aqui o 3 a esta lista que já tínhamos. Isto é mais uma aplicação da regra recursiva. E ficou esta lista que escrevemos só assim, mais simples. E depois, numa outra etapa, lá está, que me diz assim, o que é que me diz a regra recursiva? Se esta lista pertence, e agora vamos supor que eu estou no conjunto dos números, o 15 é um número, portanto o 15, seguido desta lista, também pertence. Ora, isto denota-se por 15, 3, 22. Pronto. Portanto, aqui está, e vamos notar assim, não é? Portanto, isto aqui é uma abreviatura disto. Ora bem, e mais coisas que já vimos, cá está, de um modo geral, quando eu tenho ali a lista vazia, isto denota-se apenas assim, que é mais simples, não é? Portanto, isto é como se tivesse lá o A, cabeça. Portanto, se eu perguntar assim, qual é a cabeça desta lista? É o A. Qual é a cauda? É a lista vazia, não é? Pronto. Ora bem, já agora só a título informativo, nós vamos usar a notação dos parênteses retos, mas é possível estarem a ver coisas sobre listas e encontrarem outras notações, em vez dos parênteses retos, encontrar estes parênteses assim bicudos e outras. Pronto, é só para dizer que às vezes aparecem outras notações. Nós aqui vamos usar a notação dos parênteses retos. Ora, vamos ver aqui um exemplo. Nós aqui queremos definir recursivamente o conjunto S de todas as listas não vazias sobre o conjunto 0,1, onde os elementos em cada lista alternam 0 e 1. Primeiro vamos tentar ver o que é que serão estas listas, o que é que isto quer dizer. E depois vamos tentar dar uma definição recursiva. Portanto, vamos lá ler outra vez isto com atenção. O que é o nosso S? O nosso S, vamos lá seguir o que isto diz, a ver se primeiro se percebemos o que é este conjunto. E depois de perceber o que é o conjunto, temos que arranjar uma definição recursiva. Portanto, aqui diz que o S é o conjunto S de todas as listas não vazias, portanto a vazia não vai estar cá, sobre o conjunto 0,1, portanto os nossos elementos vão ser só 0 e 1, onde os elementos em cada lista alternam entre 0 e 1. Ora, se alternam, portanto a não vazia não está, vamos começar pelos maiores, posso pôr o 0, não é? Isto está bem. Alterna, desde que não esteja lá o 1, não tem que alternar, porque não há lá mais nenhum elemento. Agora, se eu puser 2 elementos, se alternam. Se tenho um 0, depois tenho que ter 1. Isto é, não posso ter os 2 ali a seguir. E se começar por 1, tenho que ter aqui um 0. Depois, por exemplo, se tiver aqui um 0, posso ter 1, posso ter 0. Mas se for com 3, se começar com 1, tem que ser um 0, 1. Etc. Portanto, isto aqui ainda só foi a tentativa de perceber pelo enunciado, portanto, que o conjunto S está descrito por palavras e estávamos só a tentar ver que listas são estas. Ora, são estas listas. Estes pontinhos quer dizer que agora podíamos continuar infinitamente.
E agora trata-se aqui de ver como é que eu vou dar uma definição recursiva destas listas, porque é assim, quando nós definimos aqui atrás, quando nós definimos aqui a definição recursiva, como fizemos aqui a definição recursiva de todas as listas sobre um conjunto A, todas. Mas agora eu não quero definir. Ora, vamos lá ver. Neste conjunto, se eu quisesse definir, neste exercício, se eu quisesse definir todas as listas sobre o conjunto 0,1, fazia uma coisa semelhante ao que está escrito lá atrás, essencialmente era o mesmo. Mas eu agora não quero todas, eu só quero que elas tenham este aspecto, em que o zero, em que nunca me aparecem 2 zeros seguidos, nem 2 uns seguidos, não é? Portanto, eu tenho que escrever aqui uma definição recursiva que me leva a este conjunto. Então vamos escrever aqui uma definição recursiva de S. É isso que agora vamos fazer. Ora bem, como a vazia não está lá, claro que a vazia não pode aparecer na base. Vamos escrever aqui assim, 0 e 1, vamos pôr estas como as primeiras. Portanto, entram 2 na base. Portanto, é como quando eu dou aquela... Como? Quando eu dou aquele exemplo da cesta, isto é como se fosse uma cesta que vamos enchendo 1 a 1. Portanto, primeiro meto lá esta e meto lá esta. E agora uso a regra e depois, isto é a minha base, e depois pego naquilo que já lá tenho dentro, e a partir daquilo que eu já lá tenho dentro, aplicando-lhe a regra recursiva, gero outras listas. Portanto, aqui, se pensarmos um bocadinho, vemos que para eu obter as outras, se eu considerar aqui uma regra recursiva que é assim, se L pertence a S, não é? É uma lista que eu já tenho lá, é uma lista que eu já tenho dentro da cesta. Eu vou aqui escrever antes uma coisa só para simplificar. Usamos. Vou aqui dizer que no que vou escrever a seguir, uso esta notação para dizer cabeça de L, está bem? Porque ajuda. Mais fácil agora escrever. Podia escrever tudo por palavras, mas se L pertence a S e a cabeça de L é igual a 0, então 1L pertence a S, isto é, se eu tenho ali L que é uma cabeça, que é uma lista que já está dentro da cesta e a sua cabeça é 0, então eu formo uma nova lista acrescentando 1, que é para ficar 1 encostado ao 0. Esta regra recursiva, no fundo, vai ter duas regras, não é? Se L pertence a S e a cabeça de L é 1, então 0L pertence a S. Ok, nós olhando para aqui, parece que realmente isto nos dá o que nós queríamos. Vamos pensar um bocadinho a ver se realmente dá o que nós queremos. Ora bem, então vamos lá ver. Eu agora, se aplicar aqui a regra recursiva, o que é que eu vamos ver. Se eu aplicar esta regra recursiva, vamos lá pensar um bocadinho no que é que fizemos, a ver se isto nos dá o que nós queremos. Ora, vamos ver aqui assim, verificação. Isto já não faz parte da resposta, é uma forma de averiguarmos se não nos enganamos. Se isto realmente dá o que nós queremos. Ora, se eu seguir estas regras que estão aqui, o que é que eu meto lá? Primeiro, isto aqui no fundo
indica aquilo que eu vou metendo na cesta, não é? Primeiro meto estas duas. Depois vou usar a regra recursiva. A regra recursiva diz, se L pertence a S, então vou começar neste caso, como se esta fosse o L. E a cabeça de L é 0, pronto, é este caso. Então, um L pertence a S, então quer dizer que eu aqui vou-lhe acrescentar esta. E depois diz-me, se L pertence a S e a cabeça de L é 1, então tenho aqui este caso em que tenho esta aqui assim que já está lá em L. Então, o 0, L pertence a S. Então, eu posso acrescentar aqui isto. Pronto, agora já tenho na cesta isto tudo. Agora vou outra vez ver o que é que arranjo aplicando novamente a regra recursiva 2. Ora, se eu pegar aqui nesta lista e lhe aplicar a regra, diz que se a cabeça for 1, então estou cá em baixo, não é? Se a cabeça for 1, posso-lhe acrescentar ali o 0. Então fica 0, 1, 0. E para esta diz que se a cabeça for 0, então posso-lhe acrescentar aqui 1. E fazendo assim sucessivamente, nós começamos a ver que são estas as listas que vão surgindo. Agora aqui esta está aqui a começar com 0, posso-lhe acrescentar o 1. Esta está a começar com 1, posso-lhe acrescentar o 0. E assim, agora é fácil percebermos que realmente, procedendo desta maneira infinitamente, não é? Procedendo desta maneira infinitamente, eu consigo realmente arranjar estas listas todas. Também estão aqui só representadas as primeiras, mas continuam-se infinitamente, não é? E, portanto, aqui na minha cesta, digamos que eu, no segundo passo, acrescentei 1 àquela 0, acrescentei um 0 àquele 1 e por aí fora. Pronto, mas é isto no fundo é o que está aqui indicado, não é? Atirei isto para a cesta, depois à custa do que já lá estava, formei este, atirei-os lá também, à custa do que já estava, formei este, atirei-os também, por aí fora. Portanto, vou metendo cada vez, isto é como se os elementos do meu conjunto, o conjunto é aquele, acabou-se, mas eu agora tenho ali uma forma de os meter de uma forma sistemática, não é? Primeiro atiro aqueles dois, depois aqueles, por aí fora. Pronto. Ora bem, então temos aqui realmente a tal forma, a tal definição recursiva que nós queríamos, está aqui. Ora bem, então este era um exercício em que fazíamos uma definição recursiva e temos agora aqui um outro exercício que é assim. Este exercício é assim, definir recursivamente o conjunto... não, este é o mesmo, já está aqui resolvido, depois comparam. Está escrito um bocadinho diferente, mas é tudo o mesmo. Depois comparam. Ora bem, nós agora vamos ver aqui, tivemos a ver o que eram listas, a definir listas recursivamente, e agora vamos ver o que é que são strings e a definir-los recursivamente. Isto chamam-se ora bem, isto chamam-se, às vezes também, ou palavras, está bem? Também se chamam palavras. E já vamos perceber porquê. Pronto, a tradução string em português, normalmente também diz assim, eu vou manter esta palavra em inglês, que é mais habitual. Ora bem, então, uma string é uma sequência finita de 0 ou mais elementos. Isto, quando olhamos para isto, quase parece que é semelhante às listas colocados um a seguir ao outro. Um a seguir ao outro. Pronto, já vamos ver exemplos. Depois, os elementos que entram nessas strings ou palavras são o alfabeto. O alfabeto é um conjunto onde estamos a trabalhar. Então, vamos ver aqui exemplo. Portanto, strings... Vamos ver aqui exemplo. Vamos ver aqui exemplos.
Portanto, chamamos alfabeto ao conjunto em que estamos a trabalhar. Pronto, eu vou agora supor que é isto. Supor que o meu alfabeto é isto. E então, temos aqui o que é uma string. É só pôr assim. Agora também é pôr por uma certa ordem, mas só desta maneira. É como se fosse mesmo uma palavra, não é? Por exemplo, se eu escrever... Se eu escrever isto assim é uma string, neste conjunto. Pronto, e podíamos escrever muitas outras, não é? Independentemente de serem palavras que têm significado na língua portuguesa ou não, ou noutra, não é? Mas claro que aqui o significado não interessa nada isto. Portanto, isto é uma string. Não é? Tudo isto são strings. Ora bem, também aqui temos a string vazia. Que é denotada assim. E depois, com estas strings, nós fazemos uma operação que se chama a concatenação. Não se esqueçam deste termo, que é uma coisa muito usada. Concatenação é pura e simplesmente fazer isto. Por exemplo, eu tenho ali esta string e tenho aqui esta. Então, a concatenação das duas é pura e simplesmente pôr por aquela ordem uma a seguir à outra. É pura e simplesmente isto. Pronto, temos aqui agora, vamos ver que esta concatenação acaba por ser uma operação associativa com elemento neutro, mas já vamos referir isso. Portanto, cá temos outro exemplo, esta também é uma string aqui neste alfabeto, e cá temos a string vazia, que é o lambda, que é uma letra grega, a letra maiúscula lambda. Depois, outra definição sobre strings, o comprimento da string é o número de elementos que ela tem. Por exemplo, esta aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto tem comprimento de 6. Não é? É simples, são definições simples. E a concatenação, como eu já tinha dito, o que é a concatenação? Temos aqui o exemplo, a concatenação desta com esta dá esta. Pronto, e escrevemos assim, como já tínhamos visto, não é? A concatenação. Portanto, concatenei CB com ABA e deu a string que está a seguir. Ora, sobre esta concatenação, é fácil ver que ela é uma operação que é associativa. Isto é, tanto, se eu tiver 3 strings, tanto faz concatenar estas duas e depois concatenar com aquela, como fazer assim e depois concatenar. Isto é tão óbvio, não é? Isto é mesmo óbvio. Por exemplo, se eu tiver A, B, este, concatenado com CA, concatenado com A, BB, isto é igual a ter ABA concatenado com CA, ABB. Portanto, isto é óbvio que é associativo, porque isto aqui, não é? Se formos ver, isto o que é que dá? Isto dá ABACA concatenado com ABB, portanto, dá ABACA, ABB. E esta aqui, se forem ver, dá a mesma coisa. ABA, vou já aqui para o final. Não é? Portanto, dão o mesmo. Isto acontece sempre. Portanto, a concatenação é associativa e tem elemento neutro, que é a string vazia. Portanto, tem elemento neutro, a string vazia concatenada com uma string, dá a própria string e quer seja de um lado ou do outro.
Depois temos aqui uma notação também óbvia, que é, quando escrevemos S elevado a N, eu tenho uma string. Escrevo S elevado a N, estou a dizer que estou a concatenar N vezes. Pronto, é só isto. Por exemplo, se eu tiver aqui A, se o A for um elemento do alfabeto, eu digo que A elevado a 0, por definição, é string vazia. Se for A elevado a 1, é A. Se for A ao quadrado, é A concatenado com A. A ao cubo é A concatenado 3 vezes, por aí fora. Portanto, são definições mais ou menos claras e simples. E agora, há uma notação que é muito usada e que convém reter, que é a que está aqui, que é esta, é assim, quando eu tenho um conjunto A, que chamamos alfabeto neste contexto, mas é um conjunto, nós designamos desta maneira A asterisco, é o conjunto de todas as strings sobre o alfabeto A. Está bem? Portanto, isto é uma notação muito usada em vários contextos, e isto das strings é muito importante, usam-se em várias situações, e temos esta notação A asterisco para o conjunto de todas as strings sobre o alfabeto A. Ora, neste momento nós estamos preparados para dar uma definição recursiva de A asterisco, ou seja, do conjunto de todas as strings sobre o conjunto A. E é isso que vamos fazer. Ora, então vamos lá ver. A definição recursiva está aqui. A string vazia pertence a asterisco. E agora, se A pertence ao conjunto A, e S é uma string sobre A, então A concatenado com S também pertence ao conjunto das strings. E assim, claro, conseguimos construir todas as strings sobre o conjunto A. Portanto, isto é a definição recursiva de A asterisco, do conjunto de todas as strings sobre o alfabeto A. Ora, muito bem, agora vamos ver aqui alguns exercícios, porque eu agora, esta é a definição de todas, mas podemos estar interessados em dar uma definição recursiva só de algumas, com determinadas características, de maneira que vamos ver alguns exercícios nesse contexto. Por exemplo, vamos supor, aqui o exercício é muito simples, eu tenho aqui, identifique as strings que pertencem ao conjunto A de bit strings. Quando falamos em bit strings, o que isto significa? O que isto quer dizer é strings sobre o conjunto Quando falamos em bit strings, estamos a falar daquelas que são sobre este conjunto, só de zeros e uns. E agora, queremos identificar as strings que pertencem ao conjunto A de bit strings definido recursivamente desta maneira. Ora bem, então, como é que vamos ver? Vamos ver quais são. Para ver quais são, vamos aplicar sucessivamente a definição, a ver o que é que nos vai surgindo. Ora, a primeira coisa que nos surge, obviamente, é a lista vazia, que está ali, aqui nem se pôs 1 e 2, mas é como se fosse aqui 1, 2, regra base, regra recursiva. Portanto, a lista vazia está lá. Depois, vamos ver o que é que vem a seguir. Diz assim, 0x1, isto podia estar aqui concatenado, talvez tivesse ali um pontinho, fosse mais claro. 0x1 pertence ao nosso conjunto A, portanto, este é o conjunto A que estamos a definir. Se x pertencer a A. Ora, portanto, o que nós agora vamos acrescentar aqui é o 0 vazio, concatenado com vazio, concatenado com 1. Ora, isto não é mais que 0, 1. Porque qualquer lista concatenada com a lista vazia é essa lista, é o elemento neutro. Portanto, agora obtivemos então o 0, 1. Agora, voltamos a aplicar a regra recursiva. E a regra recursiva diz-me que agora este também lá está. Ora, isto, abreviadamente, é a lista 0011. E agora, se continuarmos,
Aqui vamos pôr outra vez usando a regra recursiva, este é o nosso x, não é? Agora estamos aqui a fazer como se este fosse o nosso x, neste instante. E, portanto, a regra recursiva diz-me que então esta também pertence. E posso continuar assim infinitamente. Portanto, agora tenho esta. Esta, neste momento, é o meu x, que está ali na regra recursiva. E, portanto, a regra recursiva diz-me que então este elemento, esta string também lá está. Pronto, e isto infinitamente, não é? Conclusão. Conclusão. A é constituído por todas as strings formadas por, podemos até dizer por palavras, formadas por um certo número K de zeros consecutivos seguidos pelo mesmo número, podemos, pronto, isto é uma maneira, número de uns consecutivos. Pronto, se quisermos, são todas desta forma, em que eu tenho aqui K zeros e em que eu tenho aqui K1s, não é? Portanto, A é constituído por todas as strings dessa forma, ou seja, aqui dão-nos a definição recursiva e nós conseguimos, pela definição recursiva, ver quais são as listas, ver quais são as strings que pertencem a este conjunto e ver que realmente são estas, desta forma. Ora bem, então isto era um exercício e aqui temos outro exercício. Ora, muito bem. Aqui temos um exercício que também pode ficar para depois fazerem em casa. Ora, vamos ver o que é que diz o exercício. Seja A, novamente, este conjunto, não é? E seja agora portanto, e seja que o conjunto de strings sobre A com a propriedade seguinte. Nenhuma string contém só o zero na extremidade esquerda, exceto a string de comprimento 1 consiste no próprio zero. Portanto, o resto são todas as strings possíveis. Portanto, no fundo são todas as strings possíveis, só com esta ressalva, não é? Portanto, o nosso Q o que é que tem? Antes de fazermos a definição recursiva, vamos ver o que é que ele tem. Portanto, a vazia não tem. O conjunto de strings sobre a... Vamos pôr o conjunto de strings. Eu vou pôr aqui não vazias, neste caso. Ora bem, então vamos lá ver. Se virmos bem, isto vai ser o 0, o 1 e depois todas as strings possíveis, exceto que não podem começar com 0. Portanto, pode começar aqui um 0, um 1, pode começar aqui depois, a começar com 1 e 2 já estão todos, depois pode começar aqui de comprimento 3 a 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1,
depois de comprimento 4 há 1, 0, 0, etc, não é? Pronto, portanto, são todas as strings possíveis, mas que começam com 1, exceto esta primeira que é 0. Ora bem, isto obviamente que estas strings são exatamente todas as expressões de que nós precisamos para representar os números no sistema binário, não é? Ao fim e ao cabo é isso, pronto. Mas aqui só temos que pensar nos símbolos, não é no significado, é nos símbolos. E queremos definir isto recursivamente. Ora, então vamos tentar arranjar aqui uma definição recursiva, que depois temos de ver se está bem ou não. Portanto, ora vamos lá ver, definição recursiva de quê? Ora, vamos começar aqui com este 0 e 1 pertencem a quê? Porque, assim, à primeira vista, como é que nós obtemos dos outros? Têm que ser estes os primeiros. E depois, o que é que nós vamos fazer? É assim, nós agora temos que formar as outras strings. Uma das formas para o fazer, ora vamos lá ver. Só que temos que ter o cuidado que todas começam por 1. Ora, se S pertence a quê? E S começa com 1. Então, vamos ver se isto nos leva às strings todas que nós queremos. Então, S0 e S concatenado com 1 pertencem Será que isto nos leva ao que nós queremos? Vamos fazer a verificação. Vamos fazer aqui a verificação de que isto nos traz tudo o que nós queremos. Nem mais nem menos, não é? Traz-nos exatamente o que nós queremos. Vamos aqui fazer a verificação. Ora, vamos lá ver se, procedendo com estas regras, se vamos obter exatamente estas strings que estão aqui, que é isso que nós queremos. Nós queremos que, por meio destas duas regras, da base e da recursiva, aquilo que nós vamos gerar são exatamente aquelas strings que estão ali. Vamos lá ver se é verdade. Ora bem, a primeira coisa que nós vamos ter é o 0 e o 1, está bem? Tem que lá estar. E depois eu olho para aqui e se aplicar a regra recursiva digo assim, se S pertence a Q e S começa com 1, portanto só me interessa este 1. Não me interessa o 0 porque o 0 não começa com 1. Então, eu tenho aqui um 0 e um 1. Pronto. Foi o que eu fiz aplicando a regra recursiva uma vez. Agora, aplicando novamente, eu olho para estas duas e vejo que elas começam por 1. Portanto, eu aqui posso concatenar com 0, que é igual a isto. Posso concatenar com 1, que é igual a isto. Portanto, concatenei este aqui com 0 e 1, como diz a regra. E depois posso fazer o mesmo ao outro, que é concatenar este com 0 e concatenar com 1. Bem, até se olhar lá para cima, mas nem é preciso, vejo logo que aqui estão todos os casos com 3, não é? Portanto, os 4 casos com 3 já estão ali apanhados. E agora é fácil de perceber que se continuar assim, vou apanhar realmente todos os elementos daquele conjunto, exatamente os elementos daquele conjunto. Porque agora pego nesta 100 e vou concatenar este com 0 e vou concatená-lo com 1, como diz a regra. E obtenho isto. E depois pego no outro seguinte e vou concatenar com 0 e vou concatenar com 1. E é fácil ver que eu desta maneira vou apanhar tudo o que quero. Exatamente, não é? Portanto, isto foi só para visualizarmos a ver se as coisas estavam a acontecer como nós prevemos, não é? A ver se não nos enganámos quando escrevemos esta definição, não houve ali alguma coisa que nos falhou. Não, realmente vamos obter exatamente os elementos deste conjunto.
Ora bem, então isto era um exemplo para definição recursiva de strings e agora vamos aqui para outras expressões que são as árvores binárias. Eu vou fazer aqui só um intervalinho muito rápido, temos várias coisas para falar. Vou fazer um intervalinho de 3 minutos, está bem? Só 3 minutinhos para respirarmos um bocadinho, para relaxar um bocadinho, 3 minutos, que é melhor que nada. E depois já vou continuar então com as árvores binárias e depois vamos continuar aqui com as árvores binárias. Pronto, então até já. Ora, muito bem, vamos agora ver o que são isto das árvores binárias. O que é isto? Ora, primeiro vou aqui fazer uma representação gráfica do que são estas árvores binárias. Por exemplo, vou aqui pôr algumas árvores binárias, um exemplo sobre um conjunto. Ora bem.
que eu tenho aqui o conjunto A, B, C, D, por exemplo, outra vez. E agora vou pôr aqui alguns exemplos. Por exemplo, se eu puser só assim, isto é uma árvore binária sobre este conjunto. Só assim parece muito estranha, mas já vamos ver outras. Se eu tiver isto é outro exemplo. Portanto, começamos a ver que, e agora vamos ver aqui outro. Por exemplo, isto é outro exemplo. Portanto, no fundo, o que é que têm as árvores binárias? Tem aqui uns tantos que nós chamamos vértices, está bem? Portanto, isto aqui são vértices. Estas pontinhas, isto aqui assim, não é? São vértices. E também estamos a ver que há sempre aqui um início, digamos assim, que é está, neste caso, do qual saem dois, não é? Dois arcos. Portanto, e realmente chamamos, estas coisinhas chamamos um arco, de onde saem dois arcos, um para ali, um para B, outro para C. Ora bem, e as letras que estão ali ao pé dos vértices são as etiquetas. Por exemplo, este vértice tem etiqueta B. Pronto. Ora, muito bem. Agora, estas árvores que estão aqui representadas vão ser representadas por expressões de outra maneira. Por exemplo, esta que está aqui vai ser, portanto, ao fim e ao cabo, nós temos aqui uma representação gráfica e aqui temos uma representação diferente, que é aquela que vamos usar na definição recursiva. Pronto. E o que vai ser aqui é assim, esta árvore que está aqui, olha, a primeira árvore vamos representá-la assim. É o nosso A, já vamos ver melhor. Esta segunda, eu vou colocar aqui o A, de onde partem as coisas todas, e depois à esquerda vou colocar aquilo que chamamos a subárvore da esquerda, que é esta. É a subárvore à esquerda. E vou colocar depois esta aqui, que é a subárvore à direita. Ora, aqui quando vou fazer esta representação, eu digo assim, a subárvore à esquerda é só o B, assim, pronto, sozinho. A subárvore à direita é uma outra árvore que começa aqui no C e tem à esquerda o A e tem à direita o B. Portanto, é esta árvore toda. Portanto, como é que eu represento aqui a nossa árvore? Ponho aqui A, que é a raiz, e depois a subárvore à esquerda do A, e a direita à direita do A. Portanto, mais este nome que eu vou também pôr aqui assim. Aqui temos a raiz. Ok? É a raiz da árvore, que chama-se a raiz da árvore. Agora, por exemplo, esta aqui, como é que nós representamos esta aqui? Então, vou pôr aqui o B, que é a raiz, e vou pôr à esquerda a subárvore à esquerda e à direita a subárvore à direita. A subárvore à direita é o B só.
e à esquerda é uma árvore que tem aqui o C como raiz, à direita tem o D e à esquerda o que tem não tem nada. Então põe-se esta notação que é a chamada subárvore vazia. Portanto, eu vou pôr aqui assim, que quando pomos este parênteses assim sem nada, esta é a árvore vazia. Está bem? Portanto, a árvore vazia é... Não vou pôr aqui, vou pôr aqui a explicação. Aqui não temos uma representação gráfica para ela, não dá, não é? Portanto, esta é a árvore vazia. Pronto, esta é a árvore vazia, as outras são assim, e agora repare-se que esta que está cá em cima, esta que está aqui no fundo, é uma abreviatura. Isto é uma abreviatura da árvore que tem A como raiz, à esquerda tem a árvore vazia e à direita tem a árvore vazia. Portanto, isto no fundo, quando escrevemos aquele A com parênteses, é uma abreviatura desta árvore. Ora, estas notações que estão à direita são aquelas que nós vamos usar para definir recursivamente uma árvore binária, que é o que vamos ver agora. Portanto, o que temos aqui é exatamente a definição recursiva. Falta aqui o C. É a definição recursiva de uma árvore binária, está bem? Sobre um conjunto C. Então, regra base é o habitual. A árvore vazia é uma árvore binária, pronto, que se denota assim. E depois, regra recursiva. Se A e B são duas árvores binárias e C pertence ao nosso conjunto, então a árvore que obtemos pondo o C como raiz A à esquerda e B à direita é uma árvore binária. Portanto, o A diz-se a subárvore à esquerda, como nós já vimos, e B a subárvore à direita. Portanto, isto é a definição recursiva das árvores binárias sobre um certo conjunto. Por exemplo, se eu tiver aqui, não é? Ora, vamos lá ver. Se eu tiver aqui, por exemplo, se o meu conjunto C for 0, 1, não é? Usando esta definição, seguindo esta definição, se o meu conjunto for 0, 1, o que é que eu obtenho? O que é que eu obtenho? Primeiro tem a árvore vazia, pronto. Depois, como tenho, depois tenho 0, com a vazia à esquerda e a vazia à direita, porque ainda não tenho lá mais nada para meter. E tenho aqui 1 com a vazia à esquerda e à direita também. Mas isto, no fundo, é a árvore que nós denotamos assim. E se nós quisermos representar isto graficamente, também podemos. Não é? Pronto, isto é assim. Se nós aqui à direita fizermos a representação gráfica disto, pronto, aqui não há nada a pôr. Aqui temos só a árvore que só tem o 0. Aqui temos a árvore que só tem o 1. Depois, a seguir, o que é que nós tínhamos? É mais fácil até ver à direita. Em vez de escrever à esquerda, vou fazer isto à direita que se vê melhor. Agora, o que é que eu tenho? Aqui tenho o 0 e o 1 e tenho a vazia. Então, o que é que eu posso obter? Posso obter aqui o 0 com a vazia à esquerda e à direita, não vale a pena que já está ali, mas com a vazia à esquerda e o 0 à direita, posso obter... Ai, não, mas vou pôr então isto aqui à esquerda, espera. Mesmo por aqui, não é? Já que estou a usar esta notação. Posso usar esta. Posso depois pôr aqui também a que tem aqui o 0, aqui este 0 e aqui a vazia. Posso pôr aqui, pôr todas as hipóteses com estas. Tenho aqui 3 árvores, estão a ver? E agora, de quantas maneiras é que eu posso pôr o 0 no meio e
e uma destas à esquerda e uma destas à direita, tirando as que já lá estão, não é? As coisas que já lá estavam. Ora bem, agora também posso pôr aqui, fazer exatamente a mesma coisa, mas aqui com 1 em vez de 0. Portanto, gero muitas coisas. Aqui, ao contrário das listas e das strings, normalmente geramos mais coisas. Ora bem, então, aqui aparece esta, e agora ainda aqui tudo com zeros, ainda aparece uma que tem aqui o 0 e aqui o 1, e aparece aqui uma que tem o 1 e o 0. E agora íamos fazer isto tudo também aqui com o 1. Mas pronto, etc. Porque são muitas. Se eu representar isto aqui graficamente, o que é que eu tenho? Tenho aqui o 0 e aqui o 0. Tenho aqui o 0 e aqui o 0. Tenho aqui o 0 e aqui o 1. Tenho aqui o 0 e aqui o 1. Tenho aqui o 0 e aqui o 0 e aqui o 1. E tenho aqui o 0 e aqui o 1 e aqui o 0. E esta última era aqui o 1 e depois o 0, o vazio à esquerda e aqui o 0. Pronto, etc. Não é? Pronto. Portanto, estamos a ver o que é que, usando esta definição recursiva, o que é que nos aparece. E vão-nos aparecer todas as possíveis, mas aqui iniciamos só. Agora vamos ver aqui notações sobre árvores, já tínhamos visto. Isto aqui representa aquilo, já tínhamos visto. Vamos fazer a representação gráfica, vamos fazer agora este exercício. Vou pegar nesta última árvore e fazer a representação gráfica. Portanto, o que eu tenho que fazer é assim. Qual é a raiz? Vai ser o F. Depois, o que é que eu tenho à esquerda? À esquerda tenho esta árvore. E à direita tenho esta. Então, à esquerda tenho uma árvore que tem aqui raiz B, que depois à esquerda tem o A e à direita tem o C. E o que é que o F tem à direita? Tem uma árvore que tem aqui raiz G e que aqui tem H e à esquerda não tem nada. Pronto. Portanto, isto é a representação gráfica daquela árvore que ali, não é? Desta aqui assim. Portanto, temos esta e representamos graficamente em baixo. Ora bem, só alguns nomes que eu já disse, mas, portanto, temos os vértices ou nós da árvore, que já disse o que eram, não é? Portanto, isto são os vértices. E depois os arcos ou arestas, que são estas ligações com os vértices. Portanto, são nomes que nos são úteis. Depois, temos ainda, dizemos que I é pai de J, quer dizer que existe um arco dirigido de I para J. Portanto, se eu tiver aqui assim, isto, portanto, o que nós estamos a dizer é que portanto, se eu tiver aqui qualquer coisa, o que nós estamos a dizer é que este é pai e este é filho, não é? Um do outro. Este é o pai deste. Reparem que depois há vértices que não têm filhos, que é este, este e este. Os vértices sem filhos chamam-se folhas. Portanto, isto é uma folha, isto é uma folha, isto é uma folha. E os vértices com ramo são aqueles que têm filhos. Portanto, este é um vértice com ramo e mais nada. A raiz é o único vértice que não tem pai, não é? Porque não vem de nenhum. Pronto, são nomes que às vezes são úteis para falarmos das coisas. Portanto, de um modo geral, o que é que as árvores binárias não vazias têm uma raiz, têm sempre uma raiz, e cada vértice tem no máximo 2 filhos. Pode não ter filhos, pode ter só um filho ou pode ter 2. Pronto, já vimos vários exemplos. E agora temos aqui ainda mais um exercício dentro desta representação gráfica e representação de outra forma, que é, há bocadinho, ora vamos lá ver, aqui assim, pegamos
nesta árvore dada assim e representarmos graficamente, e agora aqui o que se pretende é fazer o contrário. Eu tenho esta árvore dada desta maneira e agora quero representá-la usando a notação dos parênteses. Ora, vejam lá aí no vosso lugar como é que ela fica. Portanto, como é que esta árvore fica usando a notação dos parênteses? É isso que agora queremos ver. Obviamente, a raiz é o D. E agora tenho que escrever a subárvore à esquerda e a subárvore à direita. À esquerda tem raiz C e mais nada, portanto, porque à esquerda do C e à direita do C está vazia. E agora à direita do D temos uma cuja raiz é o F, que à esquerda tem a subárvore vazia E e à direita tem o vazio. Pronto. Portanto, é esta a representação, não é? Usando parênteses. Ora bem, agora temos aqui um exercício que é definir recursivamente todas as árvores binárias não vazias sobre a ABC, tais que cada vértice tem ou 2 filhos ou 0 filhos. Pronto, vamos lá ver agora aqui rapidamente como é que se define isto. Se nós fizermos assim, ora, todas as árvores binárias não vazias, então vamos começar por dizer que há, primeiro antes disso para ajudar a escrita, vamos fazer aqui assim. Vamos chamar T igual ao conjunto de todas estas árvores. Pronto, estas que estão definidas no exercício. E agora eu vou pôr aqui a definição recursiva. Portanto, não há dúvida nenhuma que, como a vazia não é, eu vou dizer que a árvore A, B e C, só estas assim pertencem a T, a minha regra base. Portanto, na regra base ponho 3 elementos. A árvore que só tem, não é? O A, o B e o C. E depois, na regra recursiva, o que é que nós temos? Temos que cada vértice tem 2 filhos ou 0 filhos. Mas se eu escrever assim, se A e B pertencem a T, são 2 árvores de T, então é assim, eu posso dizer que isto é uma árvore, depois tenho uma árvore igualzinha só com a raiz é B, e tem outra árvore igualzinha só com a raiz é C. Ora bem, tendo em conta que na regra base as nossas árvores têm sempre uma raiz, não é? A, B, C, o que vai acontecer ao que eu definir aqui assim, o A e o B também vão ter raiz e realmente o A vai ter ou 2 filhos, ou nenhum. Ora, vamos, para termos a noção de se isto nos está a dar o que nós queremos ou não, vamos aqui fazer uma verificaçãozinha do que é que acontece quando usamos esta definição. Ora, verificação, para ver se ela nos está a dar o que nós queremos. O que é que nós temos na primeira etapa? Temos o A, o B e o C. Na segunda etapa, eu tenho aqui o A e agora tenho, por exemplo, aqui o A e o A. Tenho o A e o B, etc. Mas ao fazer isto, claro que estou a obter uma árvore em que o A tem 2 filhos e depois estes 2 A's não têm filhos, portanto está bem. Se eu for para a terceira etapa, o que é que eu arranjo? Posso pôr, por exemplo, aqui um A, depois à esquerda ponho aquela que tenho ali em cima, não é? Portanto, aqui à esquerda fui pôr esta, que já cá estava, e posso pôr à direita outra qualquer das que cá estão, atenção, porque é assim, à direita posso pôr uma qualquer das que cá estão, por exemplo, posso ir ali buscar esta. Ok, mas de qualquer modo, continuo sempre a ter aqui o A tem 2 filhos, depois este está aqui também tem 2 filhos,
e este A e o C não têm filhos, portanto, continuo a ter uma árvore que satisfaz o que nós pretendemos, e agora isto, se continuarmos, vemos que realmente estamos a obter todas as árvores que queremos. Ora bem, vamos agora aqui para uma parte, portanto, vimos estas 3 coisas importantes, não é? Estes casos especiais, que foram listas, strings, foi o que fizemos até agora na aula. Tivemos a estudar, vimos os operadores também, definição de operadores. Ok, tudo o que fizemos nesta aula foi isto. Tivemos sempre a falar de definições recursivas, primeiro de operadores com elemento neutro, depois de listas, depois de strings e agora de árvores binárias. E agora o que nós vamos ver é que quando nós temos conjuntos definidos recursivamente, como nestes casos, conjuntos, né? Aqui foi operadores e aqui foram conjuntos. É um bocadinho diferente. Aqui são operadores e aqui foi conjuntos. São tudo definições recursivas, mas aqui são definições recursivas de conjuntos. E agora vamos ver quando temos definições recursivas de conjuntos e queremos provar propriedades sobre esses conjuntos, podemos usar uma técnica que é muito semelhante à indução matemática, é também uma indução, mas um bocadinho alargada. E é isso que vamos ver. E para vermos isto precisamos de algumas noções que eu vou aqui falar. Vamos falar de G-sequências. O que é isto? É uma coisa muito simples. Vamos supor que G é uma relação binária num conjunto. Reparem que relações binárias é aquilo que nós tivemos a estudar no capítulo 3. E agora, uma G-sequência no conjunto D é uma sequência tal que o X está relacionado com o Y por meio de G. Por exemplo, isto parece assim um bocadinho abstrato, mas por exemplo... Para os números naturais, correlação com G igual à relação maior. Então, se eu tiver aqui 5, 4, 2, 1, é uma G-sequência para esta relação. Porquê? Porque o 5 é maior que 4, é maior que 2, é maior que 1. Portanto, o 5 está relacionado com o 4 com o 2 com 1. É isso que é uma G-sequência. Ok? Portanto, isto é uma G-sequência. Temos aqui outros exemplos, pronto, com o Z e o maior. Cá temos o 15 maior que 5 maior que 0, 22 maior que 21 maior que 20 maior que 19, menos 2 maior que menos 4 maior que menos 6 maior que menos 9. Portanto, são tudo G-sequências. Aqui são sequências decrescentes, não é? No sentido que nós costumamos dar. Aqui, nos racionais, também com a relação maior, cá temos G-sequências. Uma G-sequência, que é muito simples, e temos uma aqui diferente que não é com números. Por exemplo, vamos supor que temos fórmulas bem formadas do cálculo proposicional e que eu digo assim, o X está relacionado com Y se Y, este aqui, é uma subfórmula bem formada própria de X. Ora bem, isto é uma G-sequência, porquê? Se eu usar assim, porque reparem, eu quando... tenho aqui o P e Q, este P e Q é uma subfórmula desta fórmula. E depois o P é uma subfórmula do P e Q. Portanto, mesmo se vocês pensarem na formação desta fórmula indutivamente, como é que a gente faz? Primeiro tenho o P e depois tenho o Q. Depois tenho P e Q. Isto é a definição recursiva de forma bem formada. E depois, e também tenho o R aqui na base. Depois tenho o P e Q e tenho o não R. Portanto, estou a tentar chegar a esta. E depois, finalmente, tenho o P e Q e não R. Pronto, aqui normalmente punha-se parênteses, é como se lá estivesse.
Ora bem, portanto, todas estas fórmulas, portanto, isto então eu posso escrever que esta aqui, aquele G, em vez de G posso escrever, vou escrevendo assim que acho que é mais sugestivo do que pôr o G. Portanto, eu agora em vez de G vou usar isto assim. Porque é mais sugestivo, é quase como um maior, não é? É quase como um maior. Portanto, esta aqui é maior, entre aspas, neste sentido, que P e Q. Reparem que aqui o P e Q nós estamos a considerar que é a mesma coisa que ter ou não ter parênteses, pronto. Estamos a usar, estamos a fazer, tomar essa liberdade. Depois, esta aqui também é maior, esta também é maior que o não R, por exemplo, e também é maior do que o P e do que o Q, não é? E do que o R. Portanto, temos aqui, ao formar indutivamente as fórmulas bem formadas, surge-nos esta relação em que uma fórmula bem formada é maior no sentido lato, não é? No sentido mais geral, do que qualquer subfórmula própria que entra na sua formação. E todas estas que estão aqui entraram na formação da fórmula bem formada. Ora bem, e é fácil ver que esta sequência que está aqui é realmente uma sequência, uma G-sequência neste sentido. Ora bem, nós dizemos que um domínio é bem fundado relativamente a uma relação binária G se todas as G-sequências são finitas. Isto quer dizer, por exemplo, e depois todos os elementos mais pequenos para essa relação, digamos assim, são minimais. O que é que isto quer dizer? Minimal quer dizer que eu cheguei a um Y, não é? Eu cheguei a um X, tal que o X já não pode ser maior do que o Y, é o mais pequeno, digamos assim, neste sentido. Ora bem, agora, se nós voltarmos para a relação maior, que é aquela a que estamos mais habituados, não é? É evidente que em N maior, se eu puser aqui os pares 6, 4, 2, isto é uma sequência decrescente, naquele sentido que estamos a ver, mas, por exemplo, em Z, se nós pusermos menos 2, se nós pusermos, isto vou fazer ao contrário, se nós pusermos 4, 2, 0, menos 2, menos 4, sempre a decrescer nos pares, digamos assim, claro que isto é infinito. Esta é infinita, é uma G-sequência infinita, G neste sentido. Portanto, isto não é logo, não é bem fundado. Ora bem, de maneira que nós o que vamos considerar são realmente domínios cujos elementos são definidos recursivamente, de forma que a relação dada desta maneira, x relacionado com y, significa que y entra na construção de x, daquela forma que ilustramos para as fórmulas bem formadas. Portanto, aqui um exemplo são as fórmulas bem formadas que vimos. Esta relação é uma relação bem fundada. Por exemplo, temos um domínio bem fundado
no caso das FBFs, eu só vou dar aqui uma ideia, né? Que foi o que vimos há bocadinho. No caso da definição das listas, no caso da definição das strings, no caso da definição das árvores binárias. Por exemplo, nas árvores binárias, o que é que será uma guia-sequência neste sentido? Por exemplo, se eu tiver aqui esta árvore, A, B, C, D, claro que eu vou usar este símbolo, que é muito sugestivo, é como se fosse maior. Isto contém esta árvore, que esta árvore entra na construção da árvore da esquerda, não é? Se virmos a construção recursiva. Portanto, a primeira está relacionada com a segunda. E esta está relacionada com D, obviamente. Portanto, isto é uma guia-sequência, que neste caso o nosso guia é este, contém, entre aspas, não é? Vamos ler isto como contém, no sentido que nós vimos. Ora bem, e agora, isto vai nos levar às demonstrações por recursão da seguinte maneira. Ora, o que é que nós fazemos quando temos a demonstração, a indução matemática? E vou recordar aqui a indução matemática forte. Indução matemática forte. O que é que nós fazemos? Fazemos assim, temos a base, provamos para n igual a 0, portanto, e reparem que a construção dos números naturais é assim, 0 pertence a n, é a base, 2. Se n pertence a n, então n mais 1 pertence a n. Isto é uma definição recursiva dos números naturais, digamos assim. Ora, o que é que nós estamos aqui a fazer na base indutiva? Estamos a provar a propriedade para os elementos da base e depois o passo indutivo é assim, supomos que, portanto, aqui provamos para 0, supomos que P de K para K menor ou igual que n, provamos P de n mais 1. Ou se quisermos, também podia ser, reparem que isto que está aqui, podemos pôr uma pequena diferença, que é, provamos o K, é a mesma coisa. Supomos que se verifica para K menor que n e provamos para n, é a mesma coisa. Portanto, no fundo, o que nós estamos a fazer aqui é, primeiro, provo para os elementos da base, que aparecem na definição recursiva da base, e depois o que eu faço a seguir é, pego no número natural, que é o meu n, suponho, isto é a minha hipótese indutiva, suponho que a propriedade se verifica para todos os elementos que entram na construção do n, não é? Portanto, eu posso dizer aqui que é, fazendo isto de outra maneira, são para todos os K's, tal que n está relacionado com o K, por meio do maior. E depois provamos, e supondo isto, provamos que se verifica para o P de n. Portanto, supomos que se verifica para todos os que entram na construção do n, digamos assim, não é? E depois provamos que se verifica para o n. Claro que isto aqui é a nossa hipótese indutiva. Quando estamos a fazer isto, é a nossa hipótese indutiva. Ora bem, a indução estrutural, que eu depois já estou aqui a dar a ideia essencial. A ideia essencial é isto que eu estou a dizer. A indução estrutural tem a mesma ideia por trás. Eu suponho que tenho um domínio bem fundado, que no nosso caso vão ser sempre domínios bem fundados,
que foram obtidos por uma definição recursiva. E depois, o que é que nós fazemos? Aqui na base indutiva, provamos que se verifica o P vamos lá ver, P de X para todos os X dados pela regra base. É isto que nós fazemos, que são também os minimais, no fundo. No nosso caso vão ser sempre os minimais. E depois o passo indutivo, supomos que P de Y para todos os Y, tais que o X está G relacionado, não é? Naquele G que nos apareceu ali, ou se quisermos, em vez do G, vamos usar assim, naquele sentido de que o Y aparece na formação do X. Portanto, esta é a nossa hipótese indutiva. Esta é a nossa hipótese indutiva. E provamos P de X. Portanto, na suposição de que se verifica para todos os elementos que entram na construção do X, então também se verifica para o X. Isto é que é a indução estrutural. Pronto. Portanto, no fundo temos aqui uma indução que é mais geral do que a indução que nós já tínhamos para os números naturais. Mas que a ideia é exatamente a mesma. Se nós pensarmos que os nossos números naturais também podem ser vistos como definidos recursivamente, e que a minha indução forte é isto que faz, não é? Portanto, eu aqui na indução estrutural tenho exatamente a mesma coisa. Pensando em domínios, que vamos pensar em domínios bem fundados, que são obtidos desta maneira, temos uma definição recursiva que, com aquela relação de X relacionado com Y, se Y entra na construção do X, na definição recursiva, então temos um domínio bem fundado e aplicamos esta indução estrutural. Pronto, o que aqui está é a repetição daquilo que eu acabo de dizer, não é? Recordar a indução forte. Pronto, o que é que fazemos na indução forte? Provo para o zero e provo que se verifica para todos os n's, todos os k's menor que n, então verifica-se para o n. Pronto, neste caso esta é a base indutiva, esta é a hipótese indutiva e o passo indutivo assume a hipótese indutiva e prova P de n. Ora, isto funciona para o n exatamente porque esta relação maior dá um domínio bem fundado. E, portanto, agora nós, na nossa definição estrutural, vamos ter o mesmo. Portanto, cá está a indução matemática forte e agora esta nossa demonstração recursiva, ou como nós vamos dizer, e como se diz muitas vezes, indução estrutural, está bem? Que, enfim, claro que também se diz às vezes que é uma demonstração recursiva. Portanto, temos aqui indução estrutural, em que nós provamos a propriedade P de X para todo o X minimal, mas no nosso caso os X minimais vão ser os X definidos na base, que são os exemplos que nos interessam, e depois supomos que o P de Y se verifica para todo o Y tal que X está relacionado com Y, supomos isto e partindo desta suposição provamos a propriedade para X. Pronto, então concluímos a propriedade. Pronto, isto mais uma vez é o que é a base indutiva, a hipótese indutiva, os nomes são os mesmos. E vamos aqui agora, só num bocadinho que nos falta, vamos aqui pegar num exemplo que não vamos ter muito tempo, mas este exemplo aqui dá-nos é mais uma definição recursiva,
E depois, como a partir de uma definição recursiva, eu posso, se o meu conjunto for bem fundado, posso obter propriedades usando indução estrutural. Então, aqui vamos chamar bit de expressões a todas as expressões deste tipo. Regra base, o 0 e o 1 são bit expressões. E depois, se x e y são bit expressões, então x mais y e x vezes y também são bit expressões. Pronto. Esta é a nossa definição. E aqui não interessa o que é que o mais não interessa enquanto operação de adicionar ou vezes de multiplicar. Não. Estamos a olhar só para as expressões. Em vez do mais, podia ser outra coisa qualquer. O que interessa são as expressões. E na linha A, a linha A é uma linha para primeiro nos familiarizarmos um pouco com o que é que são estas bit expressões. E depois na B é que vem a utilização de uma indução estrutural. Na linha A diz, escreva uma bit expressão com 5 símbolos, outra com 9 e outra com 13. Ora, se nós pegarmos na linha A e se quisermos escrever uma com 5 símbolos, é fácil, não é? Por exemplo, se nós tivermos 0 mais 1, esta já tem 2, 3, 4, 5. Pronto, esta já tem. Com 9 símbolos, vamos ver, com 9 símbolos. Portanto, pode ser esta na mesma, que já tem 5. E agora precisamos uma que tenha mais 4. Por exemplo, se eu lhe puser aqui vezes 0, isto também é uma bit expressão, porque se formos à regra recursiva, esta aqui era uma bit expressão, esta também, e portanto agora formei uma outra bit expressão pela regra recursiva. Portanto, esta é e tem 9 símbolos. E agora, com 12 símbolos... Alguém me dá uma com 12 símbolos? Uma bit expressão com 12 símbolos. Alguém me dá uma? Quem é que me dá uma bit expressão com 12 símbolos para ganharmos o almoço? Com 12 não, com 13, desculpem, com 13. Com 12 não conseguiam. Com 13. Temos aqui uma com 9. Pronto, não tem que ser à custa desta, mas vamos tentar arranjar uma com 13. Uma bit expressão com 13 símbolos. Arranjem-me lá. Então, ninguém consegue. Ora, tentem. Não acredito. Era para irmos embora. 0 mais 1 vezes 1. 0 mais 1. Vezes 1. Mas quero 13 símbolos. Então multiplicamos também por 1, se calhar. Então, para já, para ser, tem que ser assim. E agora? Esta fica com 9, como a outra, não é? Sim. E agora? Multiplicamos por 1 ou 0. Isso tudo. Vezes 0? Ora, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Exatamente, temos aqui uma com 13 símbolos. E tem várias hipóteses, podiam experimentar outras, há várias hipóteses de obter 13 símbolos. Na linha B, que não vamos fazer agora, mas vamos só ver o que é que nós queremos mostrar na linha B, que é interessante. É mostrar que toda a bit da expressão com k bits, em que os bits são o 0 e o 1, tem ao todo estes símbolos. Vamos só verificar que aqui as coisas acontecem. Por exemplo, aqui tem 2 bits, que é só o 0 e o 1, e tem 5 símbolos. Vocês agora podem fazer as contas a ver se acontece. Olhem, é 2 mais 3 vezes 2 menos 1. Realmente isto é 5, não é? Depois aqui tem 1, 2, 3 bits.
E, portanto, devia ter, usando esta forma, devia ter 3 mais 3 vezes 3 menos 1 bits. Vamos lá ver se tem. Tem 3 vezes 2, 6 e 3, 9, certo? Não é? E aqui tem 1, 2, 3, 4 bits. Então, devia ter 4 mais 3, 4 menos 1 símbolos. Ora, 9, 3, 3, 9, 9 e 4, 13. Portanto, ok, claro, verifica-se nestes exemplos. Agora, o que nós queremos é usar a indução estrutural para provar que, seja lá qual forem as expressões, isto se verifica sempre. Pronto, terminamos aqui então. Eu estava a falar bom almoço, não, ainda não são horas de almoço. Estava-me a enganar. São horas de fazer um pequeno, de beber um cafezinho ou coisa assim e continuar amanhã, não é? Então, desejo-vos uma boa manhã, um bom dia e uma boa semana. Acabamos aqui. Até à próxima. Obrigado igualmente. Obrigado igualmente. Tchau, Sra.